Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Deus é maravilhoso, amém? Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus nesta noite? Feliz Dia dos Pais para os papais presentes. Feliz Dia dos Pais para você que nos assiste pela internet, pelas redes sociais. Que Deus possa te abençoar grandemente, te dando muita saúde, paz, alegria, felicidade, sabedoria para cuidar dos seus filhos e da sua família em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amados, quem crê em atos proféticos? Eu creio em atos proféticos. Amém? Você, como sendo pai, como sendo mãe, você profetiza sobre a vida do seu filho? O que você quer para a vida do seu filho? Você quer que ele seja um homem de Deus, uma mulher de Deus? É isso que você quer para a vida do seu filho? Que siga o bom caminho do Senhor Jesus? Então você tem que profetizar sobre a vida dele. Eu quero profetizar sobre a vida do meu filho agora. Eu quero aproveitar que hoje é o Dia dos Pais e quero convidar para a honra e glória do Senhor Jesus, o pastor Rafael, para vir trazer a palavra de Deus. Traz a palavra do Rafael. Traz a palavra do Rafael. Traz a palavra de Jesus. Hoje é uma criança que está trazendo a Bíblia. Mas a Bíblia é a palavra de Deus. E eu creio que se a gente ensinar o bom caminho para os filhos da gente, vai se cumprir a palavra, que ele vai continuar seguindo esse caminho até o momento de ele se tornar velho. Amém, Rafa? Amém. Posso orar? Sim. Amém? Obrigado. Profetiza sobre a vida do seu filho. Profetiza sobre a vida do seu filho. Não perca a oportunidade. Porque dessas portas para fora tem muita gente para profetizar coisa ruim para ele. Amém? Mas você tem autoridade sobre a vida do seu filho. A sua autoridade, aquilo que você determina, vale mais do que qualquer outra pessoa determinar sobre a vida dele. Amém? Se coloque de pé, vamos orar mais uma vez? Pegue na mão da pessoa que está do seu lado, essa pessoa linda que está do seu lado. Fala com ela assim: que bom que você veio. Que bom que você está aqui comigo essa noite. E Jesus está feliz também que você está aqui. Diga para ela: Deus tem grandes coisas para a sua vida. Tem grandes realizações para você essa semana. Deus tem o melhor para a sua vida. Porque a palavra de Deus diz que Jesus Cristo é vida e trouxe vida em abundância para aquele que crê. E quem crê diz amém. Agora olha para ela e diz assim: ora comigo. Começa a buscar a presença de Deus. Traz os céus para a terra nesse momento, para esse lugar. Pode começar a abrir sua boca. Pode dizer glória a Deus se você não tem oração. Diz aleluia. Mas se você tem oração, começa a orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós precisamos de Ti. Eu quero reconhecer, Pai, que sem a Tua presença eu não sou nada. Eu não posso nada. Mas se o Senhor está comigo, eu sou poderoso, Pai, porque o Senhor é o que é o poderoso em mim. Pai, eu quero declarar que a Tua palavra, Senhor, ela é viva e eficaz e que ela alcança, meu bom Deus, nesse momento, corações como solo fértil, Pai. Que ela venha a ser transformadora na vida dos meus irmãos, que ela venha fazer a diferença, que o Teu Santo Espírito tenha liberdade no nosso meio e a partir desse momento, fala conosco, Pai, que seja um alimento saudável, que seja um alimento sólido que sai do Teu altar para as nossas vidas, para nos enriquecer espiritualmente, para nos enriquecer, Pai, de forma que nós possamos multiplicar, que nós possamos ser, meu bom Deus, sal à terra, como diz o Senhor, luz do mundo, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. E quem crê diz? Amém. Pode se assentar, dando glória a Deus. Para você que trouxe a espada do Espírito, abra em Ezequiel 47. Deus tem uma palavra rema, uma palavra poderosa para as nossas vidas, mais uma vez, porque nesse altar, as pessoas que sobem aqui são de fato ungidas, são de fato escolhidas por Deus, e desse altar você recebe o melhor do que há dos céus para a sua vida, amém? De todos os pregadores que sobem, eu costumo dizer que sou o menorzinho. Não só em estatura física, mas também em estatura espiritual, que eu tenho muito a aprender com os nossos apóstolos, apóstolo Célio, apóstolo Verdênio, os nossos pais espirituais, amém? Ezequiel 47, quem achou diz amém? Glória a Deus. Ezequiel 47, a partir do verso 1.
Diz assim a poderosa palavra de Deus. Depois disso, o homem fez voltar à entrada do templo, e eis que saíram águas de debaixo do limiar do templo para o oriente. Porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que agora me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e fez passar as águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 côvados e era já um rio que não se podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: essas águas saem para a região oriental e descem a campina, e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar. E tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde En-Gedi até em Eglaim. Haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Amém? Deixa a sua Bíblia aberta para que você possa acompanhar. A palavra de Deus diz que o profeta, ele teve uma visão. E quando o homem de Deus tem uma visão, essa visão ela vai fazer sentido para mim, para você e para a igreja. Ela vai fazer a transformação da sua vida quando você crê que quando um homem de Deus profetiza sobre a sua vida, de fato vai acontecer. E a visão que Ezequiel teve aqui foi uma visão tremenda. Uma visão onde nós entendemos que a partir do momento que eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, as coisas têm que mudar na minha vida. Elas têm que mudar não por causa do meu conhecimento e da minha capacidade pessoal, da minha capacidade intelectual, mas por causa do que o Espírito Santo acrescenta na minha e na sua vida. E a palavra de Deus aqui está trazendo para mim e para você nesta noite justamente aquilo que o Espírito Santo e que o Senhor quer de mim e de você. Que nós nos aprofundemos e nos conhecemos mais na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é manual para as nossas vidas. E a partir do momento que nós entendemos que o manual de vida que Deus nos deu, através da sua palavra, através da Bíblia Sagrada, ele é o que verdadeiramente transforma o caráter de um homem. O homem pode ser ruim, a sua natureza pode ser a pior de todas, mas se ele de fato permite que o Espírito Santo o altere, o mexa por dentro, faça uma transformação por dentro, aquilo vai fazer diferença na vida dele. Aquele que matava não passa mais a matar, ele vai começar a pregar sobre vida eterna. Aquele que era infiel, ele vai deixar de ser infiel e vai se tornar fiel, como Deus a quem ele serve é fiel também. Aquele que mente vai deixar de mentir, porque a mentira não vai fazer mais sentido para ele. A mentira, ela não vai mais incitá-lo, ele não vai precisar mentir para que ele possa ser reconhecido, para que ele possa ser olhado, visto como sendo uma pessoa especial. Porque quando a pessoa mente, é porque ela na verdade tem vergonha das suas verdades. A partir do momento que eu tomo conhecimento da verdade eterna, da verdade trazida pela Bíblia Sagrada, tudo que há de verdade em mim tem que mudar. Porque aquilo que eu penso que é certo, na verdade, para Deus não significa nada. Porque tudo que nós somos de melhor e que temos de melhor por nós mesmos, a palavra do Senhor me garante que é trapo de imundície para Deus.
Nós não temos nada de bom por nós mesmos para oferecer para Deus. Ele é que oferece para mim, Ele é que oferece para você, e aquilo que nós recebemos dele é o que temos para transmitir para as outras pessoas. Isso é o que faz a diferença na vida do crente. E a palavra de Deus diz que um homem, e esse homem em visão, levou Ezequiel para a beira de um rio. E essa beira de um rio, o homem mede uma certa distância, 1000 côvados, e convida: venha atrás de mim. E em determinado momento ele está andando, entrando nesse rio, e quando ele percebe esse rio, ele está dando pelos tornozelos de Ezequiel, que é o profeta que está tendo essa visão. A palavra de Deus diz, quando nós começamos a estudar a Bíblia, nós começamos a entender que o Espírito Santo, ele recebe na palavra algumas simbologias. O Espírito Santo é simbolicamente comparado às águas, também é comparado a fogo, também é comparado a vento. São alguns elementos que são comparáveis ao Espírito Santo. Então, nessa visão, que humanamente está se referindo a um rio com água que passa pelos tornozelos, na verdade é aquilo que o homem busca de Deus e recebe de Deus na proporção em que ele busca de Deus. A palavra de Deus me mostra que ele andou esses 1000 côvados primeiro, e a água passava pelos tornozelos. Meu amado, o Espírito Santo vai se revelar para você na medida em que você buscar dele. Quanto mais você buscar, mais você vai receber. Tem crente que entra para a igreja, aleluia, para Jesus, pode fazer melhor. Quando a pessoa chega na igreja, ela não tem absolutamente nada do Espírito Santo. Então ela começa a participar das casas de paz, ela começa a participar dos discipulados e começa a receber um pouco do Espírito Santo, dessa água do rio. E essa água do rio, representando o Espírito Santo, quando você começa a caminhada com Jesus, ela está pelos tornozelos. Porque o conhecimento ele tem que chegar para a sua vida devagar. Porque é muita informação, é muita coisa que vem do céu para você. E se você recebe tudo de uma vez, você não é capaz de entender, você não é capaz de capacitar, você não está capacitado para entender completamente aquilo que Deus tem para você. Então o Espírito vai se revelando devagar, é de glória em glória, é de passo em passo. À medida que você busca, ele vai se revelando para você. E eu quero profetizar na sua vida que se você não conhece ainda do Espírito Santo, você vai começar a conhecer. Se você ainda não tem, se você ainda não teve interesse, você vai começar a ter. E aquilo que você sabe por Deus vai se expandir ainda mais na sua vida, a ponto de ser bênção não somente para você, mas para que você possa abençoar a vida de outras pessoas também. A palavra de Deus diz que essas águas, elas saíam de um templo. O Senhor Jesus é esse templo. O Senhor Jesus é aquele que dele fluem águas, rios de águas vivas. Quanto mais nós entendemos, quanto mais nós aprendemos sobre Jesus, mais nós recebemos dessas águas que fluem do Senhor Jesus. Mas a palavra de Deus diz também que a partir do momento que eu entendo, que eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, que eu me batizo nas águas, eu também me transformo em templo. E aquilo que nós oferecemos é aquilo que nós recebemos de Deus. Então, se você é templo e se você vai oferecer para outras pessoas, você tem que buscar mais de Deus, porque Deus tem mais para te entregar. A partir do momento que você entende que você tem a responsabilidade de tirar outras pessoas do inferno e levá-las para o céu, você vai buscar mais de Deus, porque Deus vai te usar aonde você estiver. Não significa que porque você não está no altar, que você não seja um sacerdote também. Não significa que por não ter caído um óleo natural sobre a sua cabeça, que você não está ungido e preparado por Deus para que você faça a diferença lá no seu trabalho, junto às pessoas que falam besteira o tempo todo do seu lado. As pessoas têm que olhar para você e elas têm que verificar, elas têm que entender que de você saem palavras diferentes. E essas palavras diferentes, elas são justamente esse rio de águas vivas que flui de Jesus em você para outras pessoas. A partir do momento que nós aceitamos Jesus, o nosso vocabulário muda, os nossos pensamentos mudam, os nossos desejos mudam, as nossas vontades mudam. E elas mudam para apontar o caminho. Jesus bateu no peito e disse: eu sou o caminho. Jesus quer tanto que
que as pessoas sejam salvas, que elas se aproximam mais dele, ele diria com toda certeza, se houvessem 2 ou 3 caminhos, ele teria deixado isso muito claro, mas ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Amados, Deus tem mais para você. A palavra de Deus diz que o homem que direcionava os passos do profeta, ele não ficou satisfeito quando esse profeta teve as águas batendo pelos seus tornozelos. Deus não está satisfeito com aquilo que você já tem dele nesta noite. E o convite de Deus para a sua vida é: venha 1000 côvados adiante. Diga para o seu irmão assim: venha 1000 côvados adiante. Foi o que o homem fez. Ele mediu mais 1000 côvados e convidou esse homem: venha para mais próximo de mim. Esse homem então continua a sua caminhada, e as águas agora estão pelos, que diz a palavra do Senhor, joelhos. O que significa isso? Você está na presença de Deus, você entendeu quem é Jesus, e você está caminhando com Jesus. A cada dia que você caminha, a cada novo passo, você tem desafios e dificuldades para vencer no seu dia a dia, na sua vida. Mas a partir do momento que você entende quem é Deus na sua vida, Ele vai fazer a diferença em todos os obstáculos pelos quais você passar. A partir do momento que você entende que não tem obstáculo maior do que o seu Deus, não tem nenhuma dificuldade que você não seja capaz de vencer, porque o Senhor já te capacitou para vencer essas dificuldades. Porque a palavra de Deus diz que não é permitido que venha sobre os nossos lombos, sobre as nossas costas, nenhuma tentação que nós não sejamos capazes de suportar. E dentro do momento de dificuldade, nós encontraremos o escape para que nós possamos vencer essa dificuldade. Não, você não entendeu. A palavra de Deus diz que em todas as coisas você é mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Posso dar glória a Deus por isso? Amado, amém. Se é para Jesus, aplaude direito. Vou entrar na apóstolo aqui. Se é para Jesus, você pode fazer melhor. Amados, mas você não fica satisfeito com isso, assim como o homem da visão de Ezequiel não ficou satisfeito também. Porque quando Deus olha para mim e para a sua vida, Ele sabe que pode contar um pouco mais comigo e com você. Ele sabe da nossa capacidade, porque a nossa capacidade não vem de nós mesmos, mas do Deus a quem servimos. A partir do momento que você diz assim: não consigo mais, dizem as estatísticas que você é capaz de suportar dificuldades 7 vezes mais pesadas. 7 vezes. E não diga que as dificuldades não vêm para a sua vida, não vêm para a minha vida, porque elas vêm. Jesus Cristo não deixou ninguém enganado. Ele disse o seguinte: neste mundo passarei por aflições. Diga para o seu irmão: nesse mundo nós vamos passar por aflições. Mas Jesus não colocou um ponto final assim. Ele disse dessa forma: não desanime, tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se Jesus venceu sendo poderoso e vitorioso, nós somos mais do que vitoriosos em Cristo. Amém? Mas isso nós só aprendemos quando nós recebemos do alimento espiritual semanalmente. Você não pode deixar de vir à igreja, amados. Quando o apóstolo, os pastores ligam para você e buscam de você a sua motivação, por que você não veio, amado? Não é para ser chato, não é para ficar te incomodando, é porque são pessoas preocupadas com o seu desenvolvimento espiritual. Porque nós entendemos, nós enquanto pastores, enquanto ministros, enquanto recebedores de uma responsabilidade diferenciada da sua, nós entendemos que os ataques espirituais, eles minam a força de qualquer um. E a partir do momento que você se desvencilha, que você se distancia da fonte da bênção, você se enfraquece espiritualmente. Você pode estar bem alimentado fisicamente, você pode ter picanha na sua casa todo dia, você pode ter feijoada na sua casa todo dia, o seu físico está bem alimentado, mas não significa que o seu espírito está alimentado na mesma proporção. E se você não se alimenta espiritualmente, você guia um caminho de morte. Se você não se alimenta naturalmente, você começa a definhar verdade ou mentira. Você começa a se sentir fraco. Você não se alimenta hoje, não se alimenta amanhã, na quarta-feira ou quinta-feira, talvez você já não consiga mais sair da cama, dependendo da sua estrutura física. Mas se você deixar de se alimentar espiritualmente, as consequências, elas não vão ser percebidas agora. Quando você
e você deixa de se alimentar naturalmente por muitos dias, o seu organismo rapidamente já começa a te dar sinais. Sua cabeça doendo, fraqueza, estômago fundo, às vezes você não consegue nem falar direito. Você já percebeu o quanto que uma gripezinha, um simples vírus de gripe, acaba com você? Principalmente se você tem uma boa estrutura, uma boa saúde física, você não sente problemas assim todos os dias, você não sente nenhum definhamento físico todos os dias, porque tem gente também que parece que vive doente, né? Mas se você é uma pessoa que tem uma boa constituição física, uma boa saúde, quando a gripe vem, você pega uma gripezinha, é como se fosse a pior coisa do mundo. Você vai pra cama, você não conversa direito, sua voz fica manhosa. Agora, esses são os sinais naturais. Os sinais naturais, eles são mais emergenciais. Mas quando você deixa de se alimentar da palavra de Deus, você só consegue perceber que você está fraco demais quando já é tarde demais. Quando você passa por uma situação que você diz assim: foi porque eu me afastei do Senhor. Jesus, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Pai, jamais se afasta de nenhum de nós. Nós é que nos afastamos do Senhor. Diga para o seu irmão assim: nós é que nos afastamos do Senhor. Os rebeldes somos nós. Era assim desde o povo de Israel. Era o povo que se afastava de Deus. E quando ele se afastava de Deus, porque Deus abençoou. Gente, muitas pessoas não prosperam, não melhoram dentro da igreja do Senhor, porque é provisão de Deus para mim e para a sua vida também. Porque Deus sabe quem Ele pode prosperar e quem não pode, quem vai permanecer, quem vai sair da presença dEle. Então receba também a falta de prosperidade, às vezes financeira, que não vem. Você está lutando, as coisas sempre acontecendo, está tudo dando errado. É provisão de Deus para a minha vida. Quando nós entendemos que é provisão de Deus, a palavra de Deus me garante que Deus é Pai. E sendo Pai, nenhum pai natural é capaz de dar uma pedra para o filho. Imagina Deus, que entregou o seu próprio filho por nossa causa. Amém? Glória a Deus. Amados, Deus tem o melhor para mim e para você. Então não pergunte, pare de perguntar para Deus: Deus, por que está acontecendo isso? É porque é o melhor de Deus para a sua vida nesse momento. E lembra que a sua dificuldade, você já está capacitado para superar essa capacidade 7 vezes mais. Olha, e não pense assim: ai, agora eu cheguei no limite. Agora eu cheguei. Uma vez eu preguei isso e Simone ficou brava comigo. Entendeu? Porque quando você diz assim, que não pode acontecer mais nada, sempre pode piorar as coisas. Sempre pode piorar um pouquinho mais. Sempre pode piorar. Sabe por quê? Porque o inimigo é implacável. O inimigo não come, o inimigo não bebe, o inimigo não respira. O inimigo não precisa de dormir. Ele fica 24 horas do dia pensando de uma maneira diferente de jogar um laço e você finalmente cair no laço dele. E você só consegue evitar esse laço se você caminha 1000 côvados mais, como a palavra de Deus diz que nós devemos fazer. Amém? Glória a Deus pela sua vida, que reconhece que o Senhor está falando com você. Deus, então Ele olha para você e para mim, assim como Ele olhou para o profeta, e diz o seguinte: você já caminhou, o Espírito Santo de Deus já está batendo nos seus joelhos, mas eu creio que você pode andar 1000 côvados mais. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou medir mais 1000 côvados, e eu quero que você, Deus está te chamando essa noite, eu quero que você caminhe 1000 côvados mais. E o profeta, ele continua andando pelas águas, e agora as águas estão batendo pelos lombos dele, pela metade, pela cintura em algumas traduções. O problema de quando as águas começam a bater na cintura é que muitas pessoas que estão na presença de Deus, elas entram numa zona de conforto. Ah, eu já fiz o meu curso teológico, eu já sei tudo sobre Deus, eu já tenho muito para oferecer para as pessoas. O problema é quando você está na metade, porque você nem é da pessoa que está totalmente vazio, sem a presença do Espírito Santo, mas você também não está cheio. Mas você não reconhece que você não está cheio. Porque se você tivesse um momento em que nós pudéssemos reconhecer: não, agora eu estou cheio do Espírito Santo, a palavra de Deus deixaria claro que não seria necessário nós continuarmos a busca do Espírito. Então, meu amado, a busca do Espírito, ela só tem data para começar a minha e na sua vida. Porque enquanto você tiver fôlego de vida, você tem que continuar buscando. Não há limite para se conhecer Deus.
Deus, Ele é imenso. Essa palavra imenso, todo-poderoso, infinito, elas não definem as verdadeiras qualidades de Deus, a grandeza de Deus para mim e para você. São palavras humanas. Palavras humanas, elas não conseguem definir com perfeição questões espirituais. E lembra que nosso Deus, Ele não é humano, mas Ele é espírito. E sendo espírito, nós devemos entender Deus com os olhos espirituais e não com a mente carnal, mas com a mente espiritual. E mente espiritual só é desenvolvida quando o Espírito de Deus, quando o Senhor Jesus, quando o Espírito Santo te convida para andar mais 1000 côvados. Aleluia! Glória a Deus por isso. Deus, olha para o seu irmão e diga para ele assim: Deus tem mais para se revelar essa noite. Amados, Deus tem mais para se revelar para você. Não é porque você estudou 66 livros, 39 no Antigo Testamento, mais 27 no Novo Testamento, 66 livros da Bíblia. Isso aqui é uma simples sombra. Lembra do ato profético que eu falei? Um ato profético, uma simples sombra daquilo que você deseja que aconteça de verdade. Eu profetizei sobre a vida do Rafael aqui hoje para mostrar para vocês que a palavra de Deus é uma sombra do que é Deus. É aquilo que Deus se revelou para que nós pudéssemos entender o suficiente para receber, primeiro, para reconhecer que Jesus, mesmo tendo vindo em carne, mesmo tendo vindo como homem, Ele não era só homem, Ele era 100% homem, mas era 100% Deus. As pessoas que quando chegam no Evangelho estão ainda sem nada, nem águas pelos tornozelos, elas não conseguem compreender isso muito bem. Que um homem pode ser 100% homem e 100% Deus. Isso não acontece com qualquer homem. Isso acontece com Jesus de Nazaré. E que Jesus de Nazaré não é um simples homem, nem muito menos um simples profeta, mas Ele é Deus. Ele não é simplesmente aquele que fez a diferença no tempo, antes de Cristo e depois de Cristo. Mas Ele é aquele que fez com que você saísse de um caminho de pecado, e caminho de pecado leva para a morte, te direcionando para o lado oposto. Muitas pessoas dizem assim: nossa, Deus deu um 360 na sua vida, né? Não, Deus deu um 180 na minha vida. Porque 360 é uma volta completa, você continua caminhando pelo mesmo lado. Então quando Jesus Cristo te alcança, quando o Espírito Santo te tira, te pesca do meio do pecado e coloca você na igreja, entre pastores abençoados, apóstolos abençoados, homens e mulheres de Deus que fazem diferença, valorize o seu apóstolo, valorize o seu pastor, porque são homens de Deus que Ele escolheu para cuidar da sua e da minha vida, amém? Palavra de apóstolo, palavra de pastor, palavra de evangelista tem que fazer diferença na sua vida. Você não pode ouvir a palavra de Deus, você não pode ouvir um conselho apostólico, um conselho pastoral, como você conversa, bate papo com um amigo seu na rua. Porque é Deus falando para você. Talvez você não entenda muito bem, porque talvez você ainda esteja com a água batendo lá embaixo nos tornozelos. Talvez sua água esteja pelos joelhos. Talvez sua água esteja nos lombos. Aí você olha para o pastor dizendo isso e diz: ah, o pastor não sabe o que ele está falando. Porque afinal de contas todo mundo é salvo pela graça mesmo. Graça significa que é favor imerecido. Se eu fizer qualquer besteira, qualquer bobagem, qualquer pecado lá fora, eu estou salvo do mesmo jeito. Amados, isso é demoníaco para mim e para a sua vida. E você só consegue entender que é demoníaco quando você caminha 1000 côvados a mais. Porque o Espírito Santo diz: você é capaz de caminhar até onde eu estou de verdade. Deus está olhando para você essa noite, independente de onde as águas do Espírito estão batendo em você, está dizendo assim: você é capaz de caminhar 1000 côvados a mais. A diferença quem faz é aquele que caminha a milha extra, como Jesus disse na sua palavra. Diga para o seu irmão assim: eu quero caminhar uma milha extra. Eu quero caminhar 1000 côvados a mais. Eu quero entrar a mais nesse rio de águas vivas. Amado, Deus tem mais para você, se você buscar. Mas Deus é um cavalheiro, é um gentleman. Deus não vai te obrigar. Deus está te dando uma oportunidade essa noite de saber que existe 1000 côvados a mais te esperando, para que você se aprofunde. O que você vai fazer com esta revelação é entre você e Deus. É uma opção sua. Você pode se aproveitar, entender que Deus está falando com você e buscar pela memória: poxa, eu posso fazer um pouquinho mais. Aleluia.
Glória a Deus. Eu posso fazer um pouquinho mais. Tem casa de paz, eu vou dar um jeitinho de paz. E sabe o que mais que eu vou fazer? Estudar no High Level mesmo. Nós temos uma universidade, amado. Universidade que te dá reconhecimento com um nível superior nos Estados Unidos. Amados, não é qualquer ministério, sem desmerecer nenhum ministério, mas não é qualquer ministério aqui em Orlando, aqui nos Estados Unidos, que tem esse privilégio de você assistir aulas em português, que te dá um diploma reconhecido na América, nos Estados Unidos. Isso faz muita diferença. Isso faz muita diferença. Isso pode abrir portas para você, oportunidades. Porque Jesus é uma porta, que passa pela porta quem quiser. Você está recebendo agora essa revelação, você faz dela o que você quiser, sabendo que a consequência da sua escolha, ela vai ser cobrada de você em algum momento. Porque a palavra de Deus diz o seguinte: de Deus ninguém escarnece. Saiba o homem que certamente tudo aquilo que ele plantar, ele vai colherá. Ele vai colher. Ele também colherá. As suas palavras, as suas opções, as suas escolhas, elas determinam quem você será daqui 5 anos, quem você será daqui 10 anos, quem você será daqui 25 anos. Quando essa palavra fizer 25 anos, bodas de prata na sua vida, como estará a sua vida com Deus? Porque eu estou profetizando que você não vai sair da presença dele, amém? Quem recebe diz amém. Mas que daqui a 25 anos, todos aqui presentes, porque eu quero profetizar mais 25 anos, pelo menos de vida na sua vida também, que daqui a 25 anos, mesmo que nós não venhamos mais a lembrar dessa data, desse dia de hoje, nós estejamos em posições trocadas. Que eu esteja ouvindo a palavra de um de vocês pregando aqui. Mas isso só vai acontecer quando você decide caminhar 1000 quilômetros a mais na presença de Deus. É uma decisão. Diga para o seu irmão assim: é uma decisão. Depende de você. Depende de mim. Amados, não satisfeito com isso, o Espírito Santo diz: você pode caminhar 1000 quilômetros a mais. Eu quero te dar mais. O que você tem está pela metade. E a palavra de Deus diz que aquilo que se encontra em cima do muro, que não é quente nem frio, ele é metade. Deus não se satisfaz dessa pessoa. E além de não se satisfazer, Deus vomita. Não serve para Deus. Muitas vezes aquelas pessoas, elas começam a chegar num ponto de soberba. E num ponto de soberba é um dos piores pecados que você pode cometer. Foi o pecado de Lúcifer. Ele se tornou soberbo. Ele orava para o trono de Deus e dizia: eu quero estar acima do trono de Deus. Não era dele. Ele queria uma unção que não era dele. Jamais seria. Isso é muito difícil. E as pessoas não reconhecem. Lúcifer não reconheceu. Ele, para ele, no pensamento, eu estou agora, a Bíblia não diz isso, mas eu estou conjecturando. Ele certamente, ele não imaginou que ele estava pensando algo que seria impossível. Apesar de conhecer Deus. Muitos homens, apesar de conhecer a palavra de Deus, apesar de ter uma certa intimidade com Deus, de já ter tido até mais intimidade com Deus, eles caem, fazem uma besteira, bobagem. Porque ninguém está livre do pecado. Por isso é que a palavra de Deus nos diz também que nós não podemos olhar para um irmão caído e julgar esse irmão caído. O que nós devemos fazer é oferecer a mão e colocá-lo de pé. Aí você faz a diferença. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus ela é tão perfeita, esse manual de vida ele é tão perfeito que só poderia ter vindo de Deus mesmo. Porque a palavra de Deus diz que aquele que está de pé, vigie a não cair. Vigie. Ninguém melhor do que ninguém. O fato de eu estar aqui, trazendo a palavra, como a apóstola conversou comigo, entendeu? É uma oportunidade. É uma bênção. Muito mais do que para vocês, é uma bênção para a minha vida.
Mas isso não faz de mim, em momento nenhum, melhor do que vocês. Pelo contrário, de mim será cobrado muito mais do que de vocês. A quem mais é dado, muito mais é. Nessa hora todo mundo fica caladinho, né? Mas é cobrado do pastor mesmo, não tem problema não. Podia ser um glória a Deus, né? Glória a Deus! Aleluia! Amém? Mas o Espírito Santo está dizendo assim: eu quero mais 1000 côvados para você. Eu tenho mais 1000 côvados para você. E a palavra de Deus diz que o profeta, então, ele vai entrando mais nessas áreas. Chega um momento que não é possível mais caminhar. Então tem que mergulhar, tem que nadar, porque ele está numa imensidão tão grande que é impossível passar. A palavra de Deus fala, até parece ser uma contrariedade, né? Rio que não se podia passar, que só se podia passar a nado. Aí depois, você pode olhar na sua Bíblia, ele fala assim: rio pelo qual não se podia passar. Parece ser uma contrariedade. Pode passar ou não pode passar? Na verdade é que você, quando mergulha no Espírito Santo, não tem fim mais. Quanto mais você busca, mais ele tem para te revelar. Quanto mais você busca, mais ele tem para te revelar. E eu continuo buscando, ele se revela mais. E amanhã, quando essa palavra for pregada por outro pregador, por outro homem de Deus, por outra mulher de Deus, vão haver novas revelações. E daqui 30 anos, sendo pregada todos os dias essa palavra, novas revelações aparecerão. Porque quanto mais você busca de Deus, mais ele tem para mim e para você. Aleluia. Deus é infinito. Suas misericórdias duram para sempre, diz a palavra de Deus. Mas não é só a misericórdia de Deus. A graça de Deus dura para sempre. O amor de Deus dura para sempre. O conhecimento de Deus dura para sempre. Amados, o que você vai querer saber do Espírito Santo? Todo mundo tem uma pergunta para saber de Deus quando a gente estiver diante de Jesus. Deus tem a resposta para você. Pergunta não me interessa, interessa para você e Deus. Mas eu te garanto que Deus tem a resposta. Deus, por que aconteceu isso? Deus vai abrir um holograma, talvez. Vamos conjecturar? Gosto de contar histórias, né? Porque quando a gente começa a contar história, as pessoas, a imaginação, ela viaja, ela voa, e de repente uma pregação ela se torna um livro. Quem gosta de ler? Amados, eu leio desde que eu aprendi a ler. Eu aprendi a escrever primeiro ano, antigamente, né? Primeiro ano do primeiro grau. Segundo, terceiro, não lembro mais quando que eu aprendi a ler, mas eu aprendi a ler, eu fiquei apaixonado pela leitura. Porque quando eu começo a ler um livro, eu viajo pelas páginas do livro. O livro ele começa a contar um lugar, ele começa a descrever um lugar, e eu consigo visualizar na minha mente aquele lugar que o autor começa a descrever. Então quando a palavra do Senhor começa a contar que esse rio existia na visão do profeta, e que esse profeta ele começou a caminhar, eu consigo visualizar isso tudo. E quando Deus abrir esse holograma para que você possa entender, ele não vai simplesmente contar. Ele vai te mostrar. Ele vai te dar aquela opção de vida onde você fez a escolha certa. Sabe por quê? É porque, olha só, observe o que poderia ter acontecido. Não aconteceu, mas observe o que poderia ter acontecido. A palavra do Senhor diz, para mim e para você, que se nós estivéssemos na posição de Deus, no mesmo lugar em que Ele se encontra, nós escolheríamos para a nossa vida aquilo que Ele escolhe também. O Senhor fez a melhor escolha. Eu poderia, era isso que aconteceu comigo. Era isso. Mas não aconteceu, porque o Senhor me guardou primeiro. Não aconteceu aquilo que eu desejava, porque eu não sabia o que de fato iria acontecer. A palavra de Deus diz que Deus não se agrada dos que murmuram. Às vezes você passa por problemas, dificuldades, e às vezes você ainda é um crente carnal, e não há nenhum problema em ser um crente carnal. O crente carnal é aquele que consegue enxergar mais as coisas naturais do que as coisas espirituais. Não há nenhum problema. O problema é você não querer evoluir, é você não querer caminhar 1000 côvados a mais na presença de Deus. Estás me entendendo, irmão? Mais ou menos. Amém? Amados, você pode ter certeza absoluta que mesmo que você esteja passando por uma dificuldade, um problema nesse momento, Deus está trazendo a provisão. Deus está aí com você. Bem, seus filhos lá no Brasil, você aqui, de vez em quando você fica triste, chorosa. É o melhor de Deus para vocês, para a sua vida, para a vida deles. Pastor, mas como? Você pode me perguntar. Eu não sei.
Eu não tenho a visão de Deus, eu não estou no lugar dele, quem sou eu? Mas se você começar a buscar de Deus, ele vai te revelar. Eu já te disse isso antes. Não foi? Deus está te ensinando alguma coisa. Deus está ensinando alguma coisa para os seus filhos lá no Brasil, ensinando eles a viver, se tornarem maduros, quem sabe? Não sei, estou supondo. Levantando simplesmente questões humanas. Mas às vezes, questão espiritual está sendo trabalhada ali. Mas a partir do momento que nós confiamos, eu dei esse exemplo, mas é porque eu conheço um pouquinho mais da história da Dani, mas eu tenho certeza que você tem alguma coisa assim também. Que nesse momento você não está entendendo por que está acontecendo. Mas Deus está abrindo a sua mente espiritual nesse momento, para que você possa entender, para que você possa aprender que o Espírito Santo está trabalhando a seu favor. Como que o senhor me garante isso, meu pastor? Porque Jesus Cristo disse assim, quando Jesus fala, eu assino embaixo. Como se ele precisasse, né? Jesus disse assim, eu vou para o Pai para vos preparar morada, mas vocês não vão ficar sozinhos. Não vou abandonar ninguém, porque eu vou mandar para vocês um Consolador. E qual é a tarefa do Consolador? Ficar junto até a vinda de Jesus. Consolar. Quando você tem a visão espiritual aberta, quando você se dispõe a ir 1000 côvados a mais, quando você já está nadando no Espírito Santo, pode acontecer o que for que você continua dando glória a Deus. Pode acontecer o que for que você sabe que Deus está fazendo melhor. Ainda que o seu mundo esteja desmoronado, Deus está te ensinando alguma coisa. E sabe o que é de melhor nisso? Que ainda que a sua vida passe por uma situação como aconteceu com a vida de Jó, um homem que perdeu tudo, perdeu todos os seus bens, um homem que era milionário no seu tempo, o mais rico do seu tempo, perdeu todos os seus bens materiais, todos os seus bens naturais, perdeu família, só não perdeu esposa. Por que será que Jó não perdeu esposa, né? E a esposa dele ainda disse, amaldiçoa logo esse seu Deus e morre. Fica livre disso. Glória a Deus pela vida da mulher dele, né? Ele disse assim, eu receberia de Deus o melhor e não saberia receber o pior. Mas o melhor de tudo é que depois que Jó passou por toda a situação, e ele começou a prosperar, quando ele começou a orar pelos amigos dele, os amigos que o julgaram, aí ele chegou em determinado momento da vida dele que disse assim, Deus, antes eu te conheci de ouvir falar, de pregações de culto, de leitura da palavra, mas depois de viver tudo isso que eu vivi, eu aprendi que eu precisava mergulhar um pouco mais no Senhor, no Espírito. E hoje, eu não te conheço mais só face a face. Aliás, hoje eu não te conheço mais só apenas de ouvir falar, mas eu te conheço face a face. Deus quer se revelar para você. Ele quer te fazer viver momentos e experiências que, a princípio, podem parecer ser ruins. Mas nos momentos ruins, Deus vai se revelar para você. Aí você vai poder dizer também, antes eu te conheci apenas de ouvir falar, mas agora eu te conheço reveladamente, face a face. A minha experiência é pessoal, porque o meu Deus, o seu Deus, ele é um Deus pessoal. Deus pessoal que está com você, pessoalmente, nessa caminhada. Mas eu não sinto Deus, pastor. Claro que não sente, não é para você sentir, porque se fosse para sentir seria coisa de carne. E lembra que Deus não é carne, Deus é Espírito. Então você consegue acreditar, você consegue ter fé. E essa fé que alimenta o seu Espírito é que faz a diferença. É pela fé, é crer no impossível, crer no invisível, crer que aquilo que não existe vai existir. É crer que mesmo que esteja tudo complicado, tudo difícil, Deus está trabalhando pelo meu melhor, pelo seu melhor, pelo melhor da sua família. Você crê que a sua família ela vai estar junto com você na glória? Amém. Pô, tem força nesse aí, voz de profeta. Vou perguntar de novo, você crê que toda a sua família, eu estou falando toda a sua família, não é aquelas pessoas que estão na presença de Jesus. Eu estou falando daqueles que ainda não estão na presença de Jesus. Então vou repetir a pergunta para que você profetize agora com voz de profeta. Eu creio em nome de Jesus. Você crê que todos os seus familiares estarão com você na glória, ceando com Jesus, todos comemorando, todos rindo, todos felizes na presença do Senhor? Amém. Assim será. Eu concordo com
oração, porque é a mesma minha oração. Mas só é capaz de fazer isso quem tem visão profética e entende a visão profética, que Deus está caminhando com você, te convidando. Se Deus vai e diz, vem atrás, você pode. Quer uma prova disso, uma prova natural, uma prova física? Mar agitado. Chuva. Marco balançando. Meu Deus, um fantasma. O que é aquilo? Um fantasma. Meu Deus, nessa chuva, caminhando pelas águas. Bagunça. Aí, de repente, não reconhece. Ah, é Jesus. Jesus, és tu? Sim, sou eu. Se és tu, Jesus, então fala para mim ir ter contigo. Jesus diz assim, então vem. Lá vai Pedro. Gente, eu estou andando na água. Estou andando na água. Ele manteve os olhos em Jesus. Estou andando na água, mas quando ele olhou para trás, ele tirou os olhos de quem? De Jesus. Quando ele olha para trás para comemorar, ele começa. Mas não tire os olhos de Jesus. Não tire os olhos. Diga para o seu irmão assim, querido, não tire os olhos de Jesus. Porque enquanto nós estamos com os olhos em Jesus, quando nós não observamos aquilo que o homem faz de errado, o nosso alvo é Jesus, a gente consegue viver milagres. O que aconteceu foi que um homem natural começou a andar na água, o que não é natural, porque a física não permite isso. A física diz que quando você pisa na água, você vai afundar. Mas quando você está na presença de Deus, quando você já está mergulhando nas águas do Espírito, quando você já está cheio do Senhor, cheio do Espírito de Deus, mesmo sem ser soberbo, sabendo que há mais para ser te entregue, mais você nada, mais você mergulha e mais milagres você começa a ver. Mais milagres você começa a entender que existem. O fato de você estar aqui hoje, respirando bem, com saúde, já é um milagre. Você sabe a quantidade de bactérias, de vírus que existem no ar, como é que chama, Wendel? Me ajuda aí, você que é um farmacêutico, aqueles bichinhos microscópicos, ácaros, mas é ácaro também. Que existem, em tudo que você toca, tem agentes nocivos que ao tocar, coçar o olho, coçar o ouvido, a boca. Quando você vai no banheiro fazer xixi, não lava as mãos direito. Entendeu? Você vai fazer suas necessidades. Sabe a quantidade de agentes nocivos que estão entrando no seu corpo o tempo todo? E esses agentes nocivos não estão lá para fazer carinho no seu fígado, não estão lá para fazer carinho na sua musculatura, não. Eles estão lá para, entendeu? Te detonar. Você sabe que o maior agente nocivo que existe se chama oxigênio? O oxigênio, respirei. Esse ato de respirar, de trazer o oxigênio é um dos maiores antioxidantes, se não o maior antioxidante que existe para mim e para a sua vida. Mas Deus está te renovando desse momento para que você possa entender que o milagre da vida, o milagre de estar com saúde, não é simplesmente um fato aleatório. Deus já te preparou o seu organismo, já colocou dentro de você órgãos milagrosamente para que você pudesse resistir a esses agentes nocivos do dia a dia. Então o fato de estar aqui, de estar com saúde, é um milagre de Deus para a sua vida. Tem nada a ver com evolução isso, nada a ver com evolução. E para a honra e glória do Senhor Jesus, até cientistas hoje em dia, não é uma pequena parcela, essa parcela vem crescendo ao longo do tempo, eles já admitem que a evolução não existiu, que existe um ser, uma mente criadora, uma mente inteligente que criou o homem. Você não dá glória a Deus por isso? Você não entendeu o que eu quis dizer? Dá glória a Deus para Deus, é dele. Amados, cientistas, pessoas que estudam, eles já estão entendendo que não é só o estudo natural o suficiente para que nós sejamos vitoriosos na nossa vida, para que nós sejamos capazes de passar por situações complicadas. É necessário a presença do Espírito Santo. Pessoas que antes negavam, elas estão concordando hoje em dia.
Talvez não com a intensidade que nós estamos aqui nessa noite, que nós temos, porque nós já passamos da fase do Espírito Santo pelo calcanhar, nós estamos muito além disso. Mas essas pessoas vão passar por esse caminho também. Talvez Deus te dê a oportunidade para pregar para uma pessoa dessa. Um doutor, pastor, mas eu não sei nem falar direito. Deus vai te capacitar, Moisés. Mas eu gaguejo na frente dessas pessoas. Deus vai te capacitar. Se for preciso, Deus vai levantar um Arão aí do seu lado para falar por você, mas Deus vai te capacitar. Diga assim, com as mãos levantadas: Deus vai me capacitar. Porque eu já vou estar mergulhando nas águas do Espírito. Eu quero mergulhar nessas águas do Espírito essa noite. E eu tenho que me adiantar, porque o meu tempo já está acabando. Verdade, apóstolo? Amém. Então, a palavra de Deus diz que as águas que começarem a fluir de você, porque você é templo do Espírito Santo, elas vão fazer a diferença nas outras vidas. A palavra de Deus diz aqui no texto que as águas que saíam do templo, elas iam em direção ao Mar Morto. E o Mar Morto, eu não sei se você conhece um pouquinho de geografia bíblica. Ele tem mais ou menos 82 quilômetros de extensão por 18 quilômetros de largura. Na verdade não é um mar, é um lago extremamente insalubre, de densidade salínica de 33%, tem 10 vezes mais sal na água do Mar Morto do que no mar, ok? É impossível de ter qualquer tipo de vida no Mar Morto. Diga para o seu irmão: é impossível vida no Mar Morto. É por isso que ele se chama Mar Morto. Amém? Ninguém entendeu a piada, né? Tudo bem, é porque é uma piada inteligente. Brincadeira. Amados, é impossível. Na verdade, existe só uma bactéria que vive no Mar Morto por causa das condições de adaptação dessa bactéria. Mas o Mar Morto, ele deixa de ficar morto, ele passa a ser um mar vivo, a partir do momento que ele ao encontro das águas purificadoras, as águas que vêm desse templo no Mar Morto. Quantos mares mortos existem das portas para fora? É aí que entra a diferença. Quando você consegue tirar a visão profética e adaptar aquilo que Deus está falando na palavra, na situação do dia a dia, na situação real. Existem muitas pessoas. Você já viu o Mar Morto? Por foto. Você vai fazer o seguinte: você vai chegar na sua casa hoje, vai entrar no Google, vai digitar Mar Morto e vai clicar em imagem. Você vai ver que é um lugar lindo, maravilhoso. Mas é insalubre. É um lugar fúnebre. E não existe vida ali. O Mar Morto, por causa dessa densidade de sal que eu disse, que existe 33%, talvez você não tenha entendido, 33%. Mas o que significa isso? É você pegar 1 litro d'água e jogar 333 gramas de sal nessa água. Aí mistura. É tão denso que ninguém consegue morrer afogado naquele lugar. Entra no Mar Morto e boia. Porque a densidade do Mar Morto, daquela água, ela é maior do que a densidade do seu corpo. Você não afunda. Mas você chega num lugar, é um lugar muito bonito. Eu não tive o privilégio de ir lá ainda. Eu quero conhecer tudo aquilo lá. Mas por foto é um lugar maravilhoso. Muitas pessoas que nós olhamos, vemos das portas para fora, são pessoas maravilhosas, se vestem muito bem, andam de Ferrari, tem o melhor dessa terra. Mas se você observar bem a vida dessa pessoa, ela trai ou é traída. Os filhos não estão na presença de Deus, mas estão no mundo, nas drogas, vivendo o que há de pior, de mais terrível, aquilo que é indizível no altar do Senhor. Quando você observa direitinho, quando você chega perto do Mar Morto e pega um copinho de água, experimenta, você não consegue manter aquilo na boca, não fala de engolir. O mar é morto, não tem vida nenhuma. Você olha para a vida dessas pessoas que não têm Jesus, não tem vida nenhuma. Não tem vida, tudo aparência, é tudo casca. Por isso que Jesus disse que algumas pessoas são como sepulcro caiado. De fora, bonito, mas por dentro tem nada. É Mar Morto também. Mar Morto. Mas a palavra de Deus me garante que quando os rios de água viva, eles começarem a fluir em direção ao Mar Morto, esse Mar Morto, que antes era morto, ele vai começar a viver. Pessoas que estão mortas espiritualmente hoje em dia, só de você chegar perto dessas pessoas, os rios vão fluir de você. Por que os rios vão fluir de mim? O Senhor disse que era Jesus, porque Jesus disse que aquele que conhecesse ele de verdade, dele também fluiriam rios
de água viva. De você vai fluir rios de água viva. Eu estou profetizando, de você vão fluir rios de água viva. De você vão fluir rios de água viva. Recebe aí em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Você vai chegar perto dessas pessoas que estão mortas. Elas vão notar que você é diferente e você vai mudar a vida dessas pessoas. O Espírito Santo vai te usar para mudar a vida dessas pessoas. Aleluia. Eu quero te pedir para você colocar de pé nessa noite. Não sei em que situação que você chegou aqui essa noite. Eu estava orando, pedindo para Deus, Deus, eu quero uma palavra que venha transformar. Feche seus olhos. Que venha transformar a vida da igreja. Uma palavra que eles possam me entender. Eu quero pregar de maneira simples. Eu quero desenhar se for preciso. Eu quero falar de uma maneira que eles possam entender, mas não entender simplesmente de forma natural. Eu quero que o espírito deles tenha comunicação direta com o teu espírito, para que a vida deles seja transformada de verdade, Senhor. Para que eles possam entender que a busca do Senhor não é uma obrigação, mas um privilégio. Que buscar o Senhor é aquilo que faz verdadeiramente a vida do ser humano ser transformada. Billy Graham, ele costumava, que hoje em dia ele já está com a saúde bastante debilitada, mas nas suas campanhas evangelísticas aí pelo mundo, ele sempre afirmava que a única coisa que é suficientemente capaz e forte para transformar a vida de um homem é a palavra de Deus, é o Espírito Santo, é Jesus Cristo. Talvez você chegou aqui hoje sem a consciência de que as águas estão batendo nos seus tornozelos, mas a palavra de Deus te fez refletir e reconhecer: as águas estão batendo nos meus tornozelos. As águas, para outros, elas estão batendo nos joelhos. Mas o Espírito Santo te convida: eu quero mais de você. Outras pessoas reconheceram que precisam estudar um pouquinho mais, precisam buscar um pouquinho mais, porque sabem que as águas estão nos lombos, está na cintura. E se assustou até quando eu disse aqui, movido pelo Espírito de Deus, que pessoas assim, elas se encontram num momento de dificuldade. Talvez elas não entendem isso, talvez elas pensam que já é suficiente e tudo. Não, mas Deus tem mais para você também. Outras pessoas, elas chegaram aqui sabendo que tinha um pouco de Deus, mas elas já não querem águas simplesmente pelo tornozelo, não querem águas simplesmente pelo joelho, já querem entrar nesse mar aberto de intimidade com o Espírito Santo. Eu poderia ter chamado por partes, mas para não envergonhar, para não deixar ninguém sem graça, eu vou chamar uma única vez. Independentemente de onde você tenha relacionamento com Deus, nesse momento com o Espírito Santo, sai do seu lugar. Sai do seu lugar, venha para frente. Em ato profético dizendo: Deus, eu quero mais de Ti. Eu quero mais de Ti, eu preciso mais de Ti. Eu quero ter olhos espirituais abertos para entender coisas que parecem completamente naturais, mas eu sei que tudo tem um fundo espiritual. Eu quero entender mais, eu quero aprender mais, eu quero ter mais convivência com o Senhor, eu quero ter mais intimidade. E amigos, amados, queridos, quando nós temos intimidade, nós conhecemos segredos que ninguém mais conhece. Quem tem um grande amigo aqui? Quem tem uma grande amiga aqui? Aquela pessoa que você realmente confia, que confia em você. Aí você começa a revelar os seus segredos, para os seus maiores segredos. O que você tem mais escondido? É só você e Deus que sabe, e você resolve compartilhar com essa pessoa. O Espírito Santo, ele é mais confiável que essa pessoa. E ele está te convidando: venha ter mais de mim essa noite. Venha buscar mais de mim essa noite, porque eu tenho mais para a sua vida. Feche seus olhos, abra suas mãos no sentido de receber, olhos fechados.